Fala aí, aqui é a Mayara do Responde Aí. Vamos resolver um exercício hoje sobre movimento relativo unidimensional? Beleza, então vamos lá. Vamos ler o enunciado aqui. O que ele está falando pra gente é o seguinte. Um barco está navegando rio acima no sentido positivo de um eixo X a 14 km por hora em relação à água do rio. A água do rio está correndo a 9 km por hora em relação à margem. Quais são, na letra A, o módulo e, na letra B, a orientação da velocidade do barco em relação à margem? E aí agora a gente tem uma situação diferente. Uma criança no barco caminha da popa para a proa a 6 km por hora em relação ao barco. Quais são, na letra C, o módulo e, na letra D, a orientação da velocidade da criança em relação à margem? Então, primeiro vamos focar aqui na letra A e B, que a gente ainda não tem a criança, tá? É só uma situação do barco, da margem e do rio, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem o rio, né? Que tá aqui o nosso rio. E aí a gente tem a água que está se movendo em relação à margem. Então, vamos botar a água, tipo uma gotinha aqui. Pronto. A água está se movendo em relação à margem, que é tipo uma graminha aqui, um matinho. E a gente tem um barco que está se movendo em relação à água, né? Então, vamos fazer aqui o nosso barquinho. Show! Maravilha! Então, vamos colocar um referencial parado aqui na nossa margem, tá? Assim, prontinho. Velocidade zero aqui para esse referencial. E aí, o enunciado fala pra gente que o barco está navegando rio acima. Então, vamos dizer que é nessa direção aqui. Show! Então, se o barco está no rio acima, quer dizer que ele está em relação à água do rio, quer dizer que a água está no sentido oposto, né? Então, que é o rio abaixo. A água tá para cá, ok? Show, maravilha. E aí, o que a gente pode pensar? Se eu tivesse escolhido isso aqui um pouco diferente, ia dar errado? Não, né? Tem que dar certo também. Depois a gente vai ver, eu explico um pouco melhor. É só a gente adaptar os sinais, tá certo? Então, beleza. Ele fala pra gente isso daqui, que a velocidade do barco em relação à água é 14 km por hora. A velocidade da água em relação à margem é 9 km por hora. E aí ele pergunta qual que é a velocidade do barco em relação à margem, tá certo? Então, vamos lá. A gente tinha visto que para calcular a velocidade relativa, a gente usava essa fórmula aqui, né? A velocidade de uma coisa P em relação a B é a velocidade de P em relação ao referencial parado, menos a velocidade de B em relação ao referencial parado, tá? Então, adaptando essa formulinha aqui para o nosso problema, a gente tem que a velocidade de B em relação a A é a velocidade do barco em relação à margem, que é o nosso referencial parado, menos a menos a velocidade da água em relação à margem, certo? Show! Então, agora vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é que aqui está parado, né? O nosso referencial. Então, é só a gente pegar esses valores aqui e jogar nessa fórmula que aí vai dar certo? Não, né? A gente tem que adaptar esses sinais. Porque olha só, esse aqui está parado, né? Mas a nossa água, a velocidade da água em relação à margem, está indo, olha só, para o sentido oposto para o nosso referencial parado. Então, para a gente adaptar isso daqui, a velocidade da água em relação à margem vai ficar com um menos aqui, ok? Beleza? Mas aí a gente pode pensar que isso só aconteceu porque a gente escolheu a margem com esse referencial aqui. Então, a gente pode inverter isso, mas aí a gente ia ter que inverter todo o resto também, tá? E aí ia ficar uma coisa assim. Invertir todo mundo. Vai dar certo também, tá? É análogo o caso, então a gente vai calcular só para esse. Então, vamos lá. Aí, a gente vai ter que, pra gente resolver isso daqui agora, é só a gente substituir. O VBA é o quê? É 14 menos o nosso VAM é o quê? Menos 9. Então, fica isso daqui. VBA é 14, que é igual, VBM é o que a gente quer saber,
menos o menos 9. Show! Resolvendo isso daqui, a gente tem que o nosso V do barco em relação à margem é o quê? Vale 5 quilômetros por hora. Maravilha? E é isso que ele pergunta na letra A. Na letra B, ele perguntou o seguinte: qual que é a orientação da velocidade do barco em relação à margem? Bom, olha só, deu positivo, né? Então, isso aqui está no sentido positivo da margem. Então, é no sentido para cima da margem do rio acima. Beleza? É isso aí que ele falou perguntou na letra B. Então, vamos agora para a letra C, que é aquela situação um pouquinho diferente. Porque agora a gente tem uma criança que está no barco e ela está se movendo da popa para a proa a uma velocidade de 6 km por hora em relação ao barco. Então, a velocidade da criança em relação ao barco, 6 km por hora. Maravilha? Show! O barco continua subindo o rio acima, no sentido positivo do eixo X, como a gente tinha antes, tá? Beleza. Considerando agora a margem, nosso referencial parado, a gente tem que, por aquela mesma equação, pela mesma fórmula de antes, ó, a velocidade da criança em relação ao barco é o quê? É a velocidade da criança em relação à margem, que é o que está parado, menos a velocidade do barco em relação à margem, que é o que está parado. Mesma formulinha de antes, só adaptamos para esse problema agora. Show? Show! Aí, olha só, agora a gente não precisa mudar o sinal de ninguém, tá vendo? Tá todo mundo indo para o mesmo lado. Então, é só substituir. A velocidade da criança em relação ao barco vale 6. A velocidade da criança em relação à margem é o que a gente quer saber. E a velocidade do barco em relação à margem, a gente acabou de descobrir, que era 5. Então, substituindo, a gente vai ter que a velocidade da criança em relação à margem vale 11 km por hora. Show? Show! E aí, esse daqui é a letra C. Na letra D, ele pediu a orientação da criança em relação à margem. Como deu positivo, né, isso daqui, em relação à margem, quer dizer que o sentido que adotamos está no sentido do rio acima, né? Então, mesma coisa, sentido da margem do rio acima, sentido da margem para cima, beleza? E é isso. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.